Povo de Deus, graça e misericórdia, aqui estamos nós para mais um encontro de estudo do mês da Bíblia. Esse mês da Bíblia estamos trabalhando o livro do Deuteronômio, é o livro escolhido pela igreja para dar mais instrução e lucidez aos fiéis. Não que a Bíblia só tenha esse mês ou esse dia, mas há uma campanha que a igreja faz dentro do seu processo de evangelização, dirigir aos seus filhos e filhas uma contribuição, né, no esforço de educadora que a igreja é, e formadora, é formar o seu povo dentro da palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. É a palavra de Deus porque ela é inspirada por Deus, né? Embora escrita por homens e mulheres, mas é a palavra de Deus. Então, só é palavra de Deus porque é inspirada por Deus. E Deus inspira, e aquele homem, aquela mulher vai absorvendo as inspirações e vai justamente se colocando à disposição da palavra. É claro que não é tão fácil assim para nenhum escritor sagrado, né, seja ele ou ela, compreender tudo o que Deus inspira. Não só o escritor sagrado, como eu e você também. Não é sempre que você vai compreender bem aquilo que Deus quer dizer. De tal maneira que durante muito tempo, né, tem muitas experiências na Sagrada Escritura que tem alguns limites. Mas não porque Deus tenha colocado como um limite, mas porque se trata justamente de um esforço e um trabalho feito por mãos humanas. Deus só vai falar para você aquilo que você conseguir compreender. Nada mais do que isso. Ninguém vai compreender além daquilo que é capaz de compreender. E Deus também não vai, por mais que Deus queira dirigir a verdade para mim e para você, da maneira que tem que ser dita, se você não conseguir compreender, né? Como também a tradução da Bíblia não é coisa tão simples, porque é traduzindo um livro de uma língua própria para outra língua. E toda tradução, ela tem dificuldades de fazer essa transferência, porque tem textos, tem palavras, tem termos de uma cultura que não se aplica a outra. Então, não é tão simples assim traduzir, né? Como também, por exemplo, tem hábitos aqui na Bahia que é meio estranho para São Paulo, tem hábitos no São Paulo que é meio estranho para Minas Gerais, tem hábitos no Amazonas que é muito estranho para Recife, para o Nordeste, né? Ou seja, temos que compreender o efeito e a função da cultura na vida das pessoas, né? Nós estamos acostumados a um comportamento, a um pensamento próprio, e que para outras culturas é meio estranho, né? Mas isso é natural. Cada cultura que é expressa dentro de um povo, dentro de uma sociedade, ela tem sua função e sua importância. Não tem cultura mais importante ou menos importante, não tem cultura maior ou menor, cultura superior ou cultura inferior. Isso não existe, né? O que existe é cultura. E cada cultura ela deve ser compreendida, e se não compreendida, respeitada, mas nunca ofendida ou mal interpretada. Toda cultura é uma expressão própria, né, do convívio, é o jeito de ser, de pensar e de viver de um grupo ou de pessoas. Isso deve ser respeitado, sem preconceito algum. A cultura ela vai se construindo a partir de elementos existentes, de elementos que também serão recebidos, que também acabam recebendo influência. Toda cultura ela pode influenciar e receber influência, não resta dúvida. Pode ser que eu indo a Santa Catarina, com o meu hábito, com o meu jeito de ser nordestino, com o meu jeito de ser baiano, acabe influenciando algumas atitudes ou práticas lá no sul do país. Como também alguém vindo de lá do sul do país para cá, para a Vila Rica ou para o Nordeste também, vai acabar recebendo influência e também influenciando. Não há dúvida. É o que também aconteceu na conhecida descoberta do Brasil,
já que os portugueses vêm, eles trazem a cultura deles e chegando aqui encontra a cultura indígena e que acaba fazendo mistura. Então, na verdade, a cultura se complementa, mas não se destrói, ela se complementa, se acolhe, se valoriza e se respeita. E a cultura na qual a Bíblia foi escrita não é a nossa cultura. A língua a qual a Bíblia foi escrita também não é a língua nossa. Então, há tudo isso a levar em conta, em consideração. Porque uma expressão na Bahia, ela pode não valer no Sul. Uma expressão no São Paulo pode não ser o mesmo sentido lá no Ceará ou na Alagoas. Mas é cultura. Por isso que a cultura ela se complementa, mas de modo nenhum se desrespeita. E cabe a mim, a você, procurar respeitar e compreender aquela cultura. Isso é fundamental. Que todos nós temos nossas culturas e também recebemos ou também influenciamos. E isso é importante levarmos em conta. Então, Deus, ao inspirar o escritor sagrado, a escritura sagrada, Deus vai inspirar dentro da cultura dele, dentro da cultura dela. De modo nenhum, aquele que escreveu um livro da Bíblia, ele escreveu pensando no Brasil, ou pensando na Bahia, ou pensando na Vila Rica. Não. Como também, com certeza, aquilo que cada um faz aqui, não faz pensando no Rio Grande do Sul, ou não faz pensando na Argentina. Pensa dentro daquele espaço, desse espaço que eu vivo, que você vive. Então, o escritor sagrado ele escreveu o livro, não de uma vez só, de várias vezes, e uma coisa é ele escrever o livro dentro da sua própria terra, outra coisa é escrever fora da sua terra. Bem diferente. E uma coisa é você escrever algo quando você está bem, outra coisa é você escrever algo quando você não está bem. Escrever algo quando você está preso, outra coisa é escrever quando você está livre. Escrever algo quando você está de barriga cheia, quando está de barriga seca. Então, tudo isso tem sua influência. Então, quando Deus inspira o escritor, inspira dentro do contexto dele. E o contexto dele é aquele a qual ele foi habituado e orientado. Quando se trata de alguém que tem uma visão ampla, né, ele consegue ir mais longe. Como, por exemplo, quando os apóstolos muitas vezes acharam que Jesus tinha vindo só para os judeus. E ele veio não só para os judeus. Os judeus também entendiam no princípio que Deus só falava com eles, com os outros não. E isso não é bem verdade. Né? Como também muitas vezes se pensou que Jesus só iria salvar os cristãos. Não. Ou que só haveria salvação dentro da igreja. Isso é uma cultura e que não corresponde. Ou seja, Deus não salva só quem está na igreja, também quem está fora dela. Ou seja, no passado se pensava e se afirmava que fora da igreja católica não haveria salvação. E isso a gente sabe hoje que não é verdade. Né? Ou seja, como dizia Jesus, e de Jesus, a salvação não depende daquela igreja ou daquela. E a salvação não está nem em Jerusalém, nem no Poço de Jacó. Né? O verdadeiro adorador é aquele que adora em espírito e verdade. Então aí é uma visão universal da salvação. Como também, por exemplo, Mateus, ele escreve um livro pensando nos judeus. Lucas não, escreve um livro pensando em todas as nações. Então a compreensão é uma e o escrito também é outro. Marcos também, ao escrever o seu evangelho, ele está pensando diretamente para os pagãos. E, claro, você também, quando vai fazer uma carta, vai fazer uma mensagem, você vai fazer pensando em. Né? Uma coisa é você escrever para criança, uma coisa é você escrever para adultos, uma coisa é você escrever para homens, outra coisa é você escrever para mulheres, uma coisa é você escrever para empregado, outra coisa é você escrever para desempregados, uma coisa é você dar uma mensagem para vaqueiros, outra coisa é você dar mensagem para pintores ou pedreiros. Então, tudo isso, o contexto muda. Então, por isso que na Sagrada Escritura tem que levar em conta essa questão cultural. Isso é fundamental. Então, Deus, ao inspira dentro da cultura. E a cultura judaica não tem as mesmas expressões que tem na cultura latina ou na cultura baiana. A cultura baiana é própria, já não se confunde com a cultura paulista
ou a cultura pernambucana. Então, cada cultura é uma cultura. E a cultura, justamente, hebraica é uma e que também sofre influência das outras culturas, porque quando o povo vai lá em Canaã, vai para Canaã, até chegar a Canaã, parte por diversas outras culturas. E chegando em Canaã, lá tem uma cultura, tem uma religião. Chegando no Egito, lá também tem uma cultura, uma religião. E aquela cultura ao qual o povo hebreu foi escravizado, muita coisa o povo absorveu daquela cultura. Não há dúvida. Quando também esteve na Babilônia, absorveu elementos culturais da Babilônia. Quando esteve sob o domínio da Assíria, também recebeu influência da Assíria. Como também influenciou na Assíria, influenciou no Egito, também influenciou na Babilônia e em outros povos. E não há dúvida disso. E não tem como também o povo de Deus ir à Babilônia e não absorver alguns elementos de lá. É como também os escravos que são deportados para o Brasil, eles vêm, mas vêm com a cultura deles. Se você pega uma turma de baiano e leva para o Rio Grande do Sul, essa turma de baiano, a baianada vai levar a cultura da Bahia para lá, ou vice-versa. Então, quando Deus inspira, é assim que vive aquele povo, não é? Quando vai com Canaã, tem deuses muitos, tem cultos muitos, tem cultos diversos. Na Babilônia também, porque já existia um corpo de divindades, e entre essas divindades também tinha o Deus de Moisés, também tinha o Deus de Abraão. E era uma mistura tão grande que Deus então vai orientando o povo para os seus líderes, para que eles vá tirando, vai purificando e deixando bem claro qual é o plano de Deus na vida dessas pessoas. E não há dúvida que quando o povo está no Egito, recebe influência do Egito, também dá influência ao Egito. E a maneira do Egito fazer culto também influenciou junto ao povo hebreu. O jeito do povo hebreu fazer culto também fez influência. Vocês recordem que quando Jesus tem seu hábito de oração, ele chama a atenção dos seus apóstolos. Quando de repente os apóstolos dizem: Senhor, ensina-nos a rezar. Então Jesus vai lá, então, pegar da sua cultura e dá influência na cultura dos apóstolos. Outros também dizem, se você recordar, porque os discípulos de João e de João Batista dos fariseus fazem jejum e fazem penitência. Já os seus discípulos não. Jesus diz: olha, não é bem assim, não se pode pegar remendo novo e colocar em pano velho, né? Então, cada hábito tem que ser respeitado. E daí porque que quem tem uma visão mais ampla escreve bem mais amplo. Se veja que os elementos culturais cada vez mais vão sofrendo influências. Então isso tem que ser levado em conta. Por isso que muitas vezes palavras que estão na Bíblia não tem nada a ver com a palavra da nosso contexto. E comportamentos da Bíblia nem sempre tem comportamentos no nosso contexto, né? Se lá vai recomendar que evite se contaminar com comidas impuras, né? Dentro da própria escritura vai lá mais na frente que não tem comida impura, né? E que para nós pode ser impuro para lá, mas pode não ser impuro para cá. Pode ser impuro para um povo a carne de porco, mas para outro não pode ser impuro. Então, é isso aí que precisa levar em conta ao contexto cultural de cada povo, de cada época. E os livros da Bíblia, na verdade, que são 73 livros, e esses livros, todos eles têm influências culturais. E os seus escritores também têm influência. E os seus escritores também escreveram ou colocaram lá muita coisa que compreenderam direto e sem influência de alguém ou de alguma coisa, mas outras coisas eles só compreenderam de Deus a partir do lugar que eles viviam, que eles moravam, que eles conviviam. Aí não resta dúvida que é deste modo que a gente vai avançando, progredindo e aprendendo. Porque ninguém nasce pronto, vai aprendendo. E, com certeza, o que nós somos hoje é resultado de nossos antepassados que foram criando condições e que vamos também passando para os nossos sobrinhos, nossos filhos e nossos parentes. Isso é bem natural. Por isso que precisa você compreender também, tá bom?
Então, aquele abraço, bom encontro, aproveite bastante o estudo, um estudo riquíssimo, livro do Deuteronômio. Então, graça e paz, felicidades, aquele abraço e até o próximo encontro. Deus esteja com você.